Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Ela consegue unir duas profissões maravilhosas. Ela é poeta e também é médica. E ela escreveu um livro maravilhoso para ajudar pais e mães com crianças que têm problema de fazer xixi na cama. E esse livro é escrito em forma de poesia, gente. Um nome tão bonitinho, O Menino que Dormia na Banheira. E com isso, com essa docilidade, esta médica, ela tá levando ajuda a pais, mães e crianças que sofrem com isso. Então, e para falar com isso, o nome dela é Silvana Deodato. É uma médica muito jovem e que também tem bastante experiência com crianças. Boa noite, doutora. Bem-vinda ao blog pelo trabalho. Então, gente, já pensou fazer um livrinho de poemas para ajudar os pais? Parabéns, doutora! Obrigada, Lúcia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem a senhora. Boa Doutora noite. Silvana, a senhora é de São Paulo? Na verdade, eu sou cearense, mas fui criada em São Paulo e atualmente moro em Santa Catarina. A senhora atua em Santa Catarina, então? Isso, em Florianópolis. Eu vi que a senhora, antes de ser médica, a senhora é uma grande poetisa, a senhora sempre fez poemas. De onde veio essa vontade de escrever poesias? Bom, eu acho que eu descobri depois, assim, que eu acho que veio da minha mãe. Ela disse que quando ela estava próxima, assim, de eu nascer, ela gostava de, assim, em rodas, assim, lá que ela morava no Ceará, né? De ler poesias, ela gosta bastante, assim, apesar dela não ter escrito muito, assim, de ter desenvolvido, mas ela gosta, eu acho que eu herdei dela. E a senhora em Santa Catarina, a senhora atua como pediatra ou como médica de família? Médica de família. É interessante isso. Que cidade que a senhora está? Florianópolis. Na capital. E por que Isso. surgiu a ideia de escrever esse livro, O Menino que Dormia na Banheira? Bom, assim, não, eu não sei assim dizer exatamente como foi que surgiu, sabe? Mas assim, o ano passado, durante a pandemia, eu escrevi várias poesias, né? Eu costumo dizer que nascem histórias assim depois dos meus atendimentos, coisas da vida, no geral, eu gosto de escrever sobre a vida, né? Mas assim, nasceu essa história, eu não sei exatamente como foi assim, o início, mas ela nasceu. E eu vi que ela ficou um poema meio extenso, né? E eu falei assim, eu vou escrever um livro, né? Vale a pena transformar num livro. E por que agora vamos falar sobre a doença? É uma doença ou é um problema comportamental, doutora? Por que uma criança faz xixi na cama? Então, é uma condição médica, assim, não é exatamente um problema comportamental. Tem fatores físicos, sim, pode ser ter algum problema da anatomia do aparelho urinário, pode ter disfunção da bexiga, problemas hormonais, tem várias questões que devem ser avaliadas e, claro, pode ter algum fator, assim, emocional envolvido, mas não necessariamente uma causa emocional para a enurese noturna. E é muito estressante para os pais e também é muito constrangedor para a criança, não é? Sim. É uma questão que, assim, que é muito longo o processo, né? Demora bastante para, primeiro, para reconhecer que aquilo é um problema, tanto pela família quanto pela criança, e depois, até pelo desconhecimento de muitas famílias de que tem tratamento, então torna-se um processo muito, assim, de sofrimento, né? De constrangimento para a criança, os pais, às vezes, não têm paciência, então, isso acaba piorando o problema. Então, isso que eu queria falar com a senhora. Eu ainda existe, porque assim, eu sou de uma geração bem mais velha que você, né? Eu tenho idade, acho, para ser sua mãe. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Então, você tem idade para ser minha filha. Na minha geração, tinha muito disso, de pai, mãe, principalmente mãe, castigar a criança,
que a criança fazia xixi na cama, que isso era manha, e que também é por causa do problema todo, né? Que você tem que pegar o colchão, botar para fora, enfim, Sim. todo aquele problema da higiene. E às vezes as mães batiam na criança. Isso ainda existe? Olha, provavelmente sim. Apesar da questão, né, dessa questão da violência, né, contra a criança, assim, ter sido muito mais falada atualmente, mas provavelmente existe sim. Mesmo que não seja bater na criança, mas, assim, a questão da violência física, né, de dar bronca, assim, de uma forma muito exagerada, né, com certeza isso existe ainda, né, ainda mais nesse Brasil tão, tão vasto, né. Tão vasto. E, Infelizmente ainda acontece. e como é que é feito como é que vocês chegam ao diagnóstico de que essa criança sofre de enurese noturna? Enurese noturna é o nome da doença. Isso, a enurese noturna. Bom, primeiro tem que esperar todo o processo do desfraude, né, que acontece até os 5 anos, geralmente, que é o período que a criança ainda não atingiu o controle, né, da micção. Depois que, quando passa esse processo e não ocorreu, não necessariamente a criança já tem o problema, né? Da idade dos 5 aos 7 anos pode se observar, mas assim, já tem que ficar atento porque pode ser que tenha esse problema. E a partir dos 7 anos, geralmente que começa o tratamento. Mas primeiro, através de uma consulta, né, de uma história clínica, ver se tem algum problema de saúde. Também tem muito fator genético, hereditário envolvido. Então, tem que avaliar tudo isso, ver se não tem alguns problemas de saúde. Crianças que fazem xixi na cama, por exemplo, urinam muito, pode ter problemas como diabetes, tem que afastar todas essas outras questões. Também é infecção urinária, para poder fazer o diagnóstico. E atinge mais meninos ou meninas, doutora? Atinge mais meninos. Tem uma causa específica para atingir mais os meninos? Olha, é um pouco assim controverso, assim, não tem, mas sabe-se que atinge mais os meninos. Pode ser por questões da própria anatomia do menino ser diferente, entendeu? Mas assim, não é, tem coisas que não são tão estabelecidas. Agora, com relação ao tratamento, né? A criança que apresenta a enurese noturna depois, após os 5 anos ou pode chegar até uma pré-adolescência? O problema pode persistir sim até a adolescência, tá? Pode. Sim, principalmente se não procurar o atendimento antes, né? Se não tiver o tratamento, é uma coisa que pode se prolongar. E aí, quais são os tratamentos que vocês fazem com essas crianças ou Bom, adolescentes? primeiro tem a questão tem essa questão da observação, né? Nesse período que eu falei de 5 a 7 anos, mas e também tem que ver muito assim, o que a criança consome durante o dia, tem uma coisa que a gente chama de diário miccional, que tem que avaliar todo o dia da criança, quantas vezes ela faz xixi durante o dia, o que ela consome, se ela consome muito líquido durante o dia, o próximo do horário de dormir, tem toda essa avaliação. E depois o tratamento, assim, que a gente fala que é de primeira linha, é o alarme, que é esse que eu abordo assim no livro. E é o tratamento de primeira linha, só que é um processo bem demorado, assim, porque envolve, né, toda a adaptação da família, de ter que acordar, de ter que se envolver naquele processo. E também tem medicamentos que podem ser utilizados, dependendo da avaliação, que pode ser utilizado tanto junto com o alarme quanto separado, mas o tratamento de primeira linha é o alarme nutricional. Ele tem uma desvantagem, assim, que é o alto custo, né, que ainda às vezes não é tão acessível, mas ainda é considerado o tratamento de primeira linha. Esse alarme, como é que ele funciona, doutora? Bom, basicamente tem uma parte que fica, como coloquei no livro, fica no braço, assim, mas pode ser na parte superior do corpo, e tem um dispositivo que fica
na parte da roupa debaixo da criança. Então, quando a criança começa a fazer xixi, daí a urina encosta ali naquele dispositivo e faz com que a criança desperte, toca esse alarme, né? Então, vai condicionando a criança a se levantar e ir para o banheiro fazer xixi. Isso, com o tempo, a criança vai desenvolver essa questão, né, esse controle de conseguir fazer xixi. Mas, como eu disse, é um processo bem lento, assim, pode demorar bastante tempo e precisa ter bastante o envolvimento da família. Agora, doutora, esse tratamento, ele está disponível na rede pública? Olha, tem lugares que oferecem, tá? Mas geralmente são projetos de universidade, de ambulatórios, assim, mais especializados. Não assim, não é sistematizado, assim, não é uma coisa padronizada pelo SUS, infelizmente. E Pelo esse menos livro, a até senhora, nos lugares que eu conheço, né? a senhora levou quanto tempo para escrever esse livro? Bom, para a história, como eu disse, surgiu assim rápido, né? E não demorou tanto. Só que o processo, né, de fazer o livro, de encontrar a ilustradora, todo esse trabalho demora um tempo, né? Depois de mandar para a gráfica, é um processo meio demorado, mas valeu a pena. E a ilustradora, quem é que a senhora escolheu? A Mariana Ribeiro, ela é de Teresina, no Piauí. Eu a conheci pela internet e gostei muito do trabalho dela e ela ilustrou o livro. E em quanto tempo vocês trabalharam juntas e esse livro ficou pronto? Bom, eu comecei mais ou menos em outubro, que foi que eu comecei os contatos, tudo, e a gente finalizou tudo agora em abril, então demorou alguns meses. Não, foi rápido, foi rápido. E É. as pessoas podem encontrar esse livro aonde, doutora? Bom, ele está disponível no site da Amazon, então pode colocar o nome do livro, né, O Menino que Dormia na Banheira, e também através do meu nome pode ser encontrado, Silvana Deodato, isso no site da Amazon. Aqui em Florianópolis ele está disponível numa livraria que chama Sur Livraria, e também através do meu Instagram, as pessoas podem falar diretamente comigo que pode adquirir o livro. Além deste livro, a senhora tem outros, doutora? Bom, ideias a gente tem bastante, né? Na verdade, eu tenho um projeto que é de uma cartilha que eu escrevi no meu trabalho de conclusão de curso da residência, trabalho de conclusão da residência, e eu escrevo sobre o programa Saúde na Escola em forma de poesia. Então, esse é o que eu pretendo publicar depois desse agora, né? Mas esse é o projeto mais certo. Tem outras ideias, mas por enquanto esse será o próximo, se der certo. E, com, e como é que é mergulhar no universo infantil, na literatura infantil? Bom, eu gosto muito. Eu já trabalhei como cuidadora de crianças em creche, já fui técnica de enfermagem na área de pediatria e também medicina de família, né? A gente tem muito envolvimento com a parte de pediatria também. E eu gosto bastante. Acho que desde que eu comecei, né, a trabalhar com crianças em creche, esse universo, assim, eu gosto de ter livros infantis. Às vezes eu tinha, daí quando alguma criança, parente meu, primo, ia pegar meus livros, eu só emprestava, porque eu gosto, sabe, de ter os livros infantis. E eu acho que a poesia é uma forma muito bacana, assim, e bem lúdica, né, de envolver as crianças, de passar algum conhecimento, sensibilizar de alguma forma. E vai ser uma forma de sensibilizar também pais e cuidadores, né, doutora? Sim, profissionais de saúde, também educadores, E e como é que poder seus falar do colegas tema veem a de uma senhora? Uma forma. médica e uma poeta? Eu Como é acho que que os cortou um seus pouquinho. colegas te veem? Como é os seus Ah, tá. colegas médicos veem uma médica e uma poeta ao mesmo tempo? Então, tem alguns médicos, né, porque assim, é uma coisa que a gente acaba, através da arte, né, expressando, porque
a medicina é uma coisa, digamos assim, um pouco dura, né? Então, através da arte, a gente consegue trazer mais humanização. Algumas pessoas estranham, né, esse processo, mas no geral é bem aceito, assim, acham interessante e eu acho que, assim, a longo prazo vai ser mais aceita essa questão, assim, de... E a senhora pretende escrever sobre outras doenças ou outras situações para as crianças? Sim, já tem outras ideias, assim, que eu gostaria, é, assim, de fazer alguma coisa não tão específica, no caso que esse livro acaba sendo, assim, mais específico, né? Apesar de servir também para crianças que não fazem xixi, porque de alguma forma sensibiliza, né? Mas eu pretendo, sim, fazer outros livros com outros temas mais gerais, assim, não necessariamente tão, assim, delimitados. E por que esse nome, O Menino que Dormia na Banheira? Bom, surgiu, eu quis fazer uma metáfora, né? E daí surgiu, porque veio essa ideia de dormir na banheira que ele fazia o xixi na cama, né? No início eu não iria colocar o complemento, uma história sobre xixi na cama, mas depois eu achei que ficaria mais adequado, né? Até para as pessoas saberem do que tratava o livro. É muito interessante isso, porque é um tema que as pessoas sabem que existem com as crianças, mas e que é difícil, né? Porque, doutora, quando a criança é muito difícil também a fase de tirar a fralda da criança, não é? A senhora que também Sim, trabalhou como cuidadora. sim, é bastante difícil. Inclusive, até entrou na live, eu não sei se ela ainda está, a doutora Sabrina Arocha, que ela trabalha muito essa questão do desfraude, e é um processo bem, bem difícil, assim, é complicado, mas que também tem, com apoio, né, e com pessoas que entendem, que conseguem ajudar, isso pode ser mais fácil, né? É, fica E mais fácil. entender que as crianças elas não têm uma regra, né? Porque isso que os pais, as famílias costumam ouvir muito, coloca-se muito isso, né? Que com tantos anos tem que sair da fralda. Então acaba colocando uma regra e isso pode complicar. Mas é entender que é um processo, que as crianças não são iguais, né? Tem que ter um pouco de paciência e com o trabalho isso uma hora dá certo. Então, doutora, e assim, eu queria que a senhora desse algumas dicas para os pais que estão nos assistindo, porque essa live ela vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP e também vai para o nosso canal do YouTube. Tá. Então, eu gostaria que a senhora desse algumas pistas ou algumas dicas para os pais quando começam a detectar que a criança tem esse problema. Bom, primeiro observar se, como eu falei, né, a partir dos 5 anos, se a criança ainda faz xixi na cama no período noturno, se o processo de desfraude está mais demorado, precisa procurar ajuda, sabe? Conversar nas consultas de rotina, não, e principalmente não dar bronca na criança, não deixar ela constrangida, porque isso só vai piorar. Então, a principal dica é procurar ajuda e assim ter paciência, né, que pode ser um pouco mais demorado e procurar ajuda para entender e para descartar outros problemas, como eu já falei, né, porque às vezes os pais também acabam escondendo uma coisa, a criança pode ter um problema de saúde que não necessariamente seja a enurese noturna e acaba demorando mais para diagnosticar por falta de procurar essa ajuda. Doutora, os pais têm muita pressa de fazer com que a criança tire a fralda? Geralmente sim, ainda mais comparado com, porque tem muita essa questão, né, de comparar, né, ainda mais hoje em dia nas redes sociais, né, tem muita essa questão de comparar uma criança, mesmo que às vezes não tenha, geralmente tem-se menos crianças, né, por família, digamos, mas Uhum. costuma se comparar com os colegas, né, então, fulano já saiu da fralda, então, tem muito essa questão de comparação e os pais acabam ficando mais ansiosos, com mais pressa de que isso ocorra. Doutora, os meninos demoram mais para tirar as fraldas do que as meninas ou não?
Olha, sinceramente, eu não sei te responder essa questão, essa pergunta. Eu sei que os meninos, eles assim, a enurese afeta mais os meninos, mas eu não sei te dizer exatamente se eles demoram mais para essa questão do ficar te devendo. Depois eu posso responder na live quando ela ficar gravada. Doutora, outra coisa, a enurese noturna, ela pode atingir um adolescente? Por exemplo, ele teve a Sim, vida inteira, a infância dele, ele fez o desfraude normal, ele não fazia na cama. Ele pode fazer quando chegar na fase adulta? Na sim, adolescência, por exemplo? pode acontecer. Tem até crianças mesmo que já não fazem mais xixi na cama e depois de um tempo, geralmente depois de 6 meses que isso já ficou, pelo menos 6 meses sem fazer xixi na cama, pode acontecer de fazer novamente. E adolescente também, daí tem que ser investigado, né? Também tem que ver muita questão do contexto daquela pessoa, pode ter problemas emocionais envolvidos, mas Tem pode muita acontecer situação, sim. né? E Sim. aí, doutora, como é que é o dia a dia de uma médica da família? Bom, é bem dinâmico, né? A gente atende desde crianças, né? Aliás, desde gestantes, né? Até idosos, pessoas no fim da vida. É bem dinâmico, assim. Não, é um dia que não tem, assim, uma coisa... Você não pode esperar, hoje eu vou atender só criança, eu vou atender só, digamos, problemas cardiológicos. Não, num dia você lida com vários problemas, várias doenças, vários problemas. E também questões que não são doenças, né? Cuidado de promoção de saúde, tudo isso. É bem dinâmico, eu gosto bastante. Por que que a senhora escolheu médica da família? Bom, como eu falei, quando eu fui técnica de enfermagem, eu trabalhei um tempo numa unidade de saúde da família e eu tive bastante contato, eu gostei bastante. Eu acredito que desde esse tempo eu me aproximei dessa área, assim, e eu gosto. E eu gosto dessa questão de ser mais generalista, de não atender só algo mais específico. Eu gosto dessa parte de ser mais generalista. É mais desafiador, não é? É bastante, bastante desafiador. O médico da família, ele vai nas casas ou não? Ou as pessoas procuram a senhora? A gente vai na casa também, a gente faz visita domiciliar. Ultimamente, né, por questão da pandemia, diminuiu um pouco, mas a gente faz sim. E como é que está agora a questão da pandemia? Como é que está sendo o atendimento aí dos médicos da família? Como é que está sendo a dinâmica de vocês? Bom, a gente atende bastante por teleatendimento. Então, agora até que a gente começou, pelo menos aqui, fazer mais consultas presenciais, mas a parte de teleconsulta está bastante forte ainda. Então, a Cresceu gente dá bastante, né? preferência, isso, a gente dá preferência às teleconsultas e aquilo que a gente não consegue resolver ou manejar à distância, a gente pede para o paciente vir presencial. Médica e poeta, qual que é o maior desafio? Ser médica ou ser poeta? Ou ser as duas coisas juntas, doutora? Olha, ser médica é bem desafiador, tá? Mas Imagina. também, digamos que para ser poeta também é um pouco porque às vezes a gente quer se dedicar mais à poesia, à literatura, e o tempo que a gente precisa dedicar à medicina é bastante grande. Então, esse equilíbrio é desafiador, mas é bom. Doutora, quantos anos que é um curso de medicina? Quanto tempo é a faculdade? 6 anos. E depois tem quanto tempo de residência? Então, depende da residência médica, né? A residência de medicina de família são 2 anos, mas pode também fazer um ano opcional. No meu caso, eu fiz mais um ano, então fiz 3. Mas geralmente é assim, de 2 ou 3 anos, até tem residência que leva 5 anos, tem outras que até 6, depende da escolha do médico. Ou seja, vocês ficam quase 10 anos se preparando para atender alguém, né? Sim, e nunca está pronto, né? Porque sempre a gente tem que estar estudando, se aperfeiçoando, né? Doutora, a senhora fez a universidade onde? A senhora fez a faculdade de medicina onde?
Eu fiz na universidade, na PUC de Campinas, lá em São Na PUC Paulo. de Campinas. E Isso. como é que foi quando por que que a senhora escolheu ser médica? Bom, desde criança eu já falava assim que eu queria ser médica, né? Eu não sei exatamente de quando surgiu, como surgiu, mas eu lembro que desde criança eu tinha essa vontade, assim. E depois, como eu não podia fazer na época a faculdade de medicina, depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer um curso da área da saúde, no caso técnico de enfermagem, para ver também se eu gostava da área, tudo, da área de saúde. E eu gostei, e daí me dediquei até dar certo fazer a Que faculdade. bom. Mas eu gosto Parabéns, muito doutora. dessa questão de cuidar das pessoas, então, O médico tem que gostar mesmo, é uma missão, né? sim. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os pais. Primeiro, quero agradecer que a senhora abriu a sua agenda para nós falarmos sobre medicina, sobre enurese noturna, sobre poesia. A senhora é muito simpática Obrigada. e eu queria te agradecer imensamente. Queria que só deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá, eu também agradeço muito a oportunidade, Lúcia. Você é muito simpática também. Obrigada. É, bom, a mensagem eu vou falar uma mensagem que, inclusive, eu deixei assim na capa, na quarta capa do livro, tá? Que é a gente ter paciência, né? Ter empatia com o próximo e ter menos culpa e mais autoestima para as crianças, né? E não só para as crianças, né? Mas para todas as pessoas, porque a gente precisa muito disso, né? Principalmente nesse tempo que todo mundo está sofrendo. Então, é, ter menos cobrança, menos julgamento com o próximo e ter mais empatia. E eu acho que isso é uma coisa importante para a gente viver nesses dias. A senhora falou duas coisas importantes no seu diálogo: empatia e a não comparação com o outro, né? A empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro. E a segunda é Sim. a comparação. A senhora acha que o pai não se põe no lugar do filho? Ele não consegue entender? Bom, é que também eles estão vivendo assim, são ciclos de vida diferentes, né? Apesar do pai já ter vivido, já ter passado por aquele ciclo, muitas vezes, quando ele passou, ele estava assim, o mundo era outro, né? Era outro contexto, então, eu acho bastante complicado, assim, eu não vou falar que eles não se colocam no lugar dos filhos, mas eu acho que ele pode até se colocar, mas é um pouco difícil, assim, esse lugar, sabe? Porque, como eu disse, é outro tempo. Então, às vezes, eles até tentam, mas não é uma coisa tão fácil. E agora a questão das pessoas compreenderem a outra, terem mais tolerância. Sim, então, é uma coisa que tem se falado muito nisso, né? Eu acho que até tem, assim, mais essa questão das pessoas tentarem ser mais tolerantes, mas a gente ainda vê muito que tem esse problema, né, de falta de tolerância, muito extremismo, né, assim, muita... Então, eu acho que falta muito isso, é uma coisa muito importante para a gente poder viver melhor nesses dias, né? Doutora, qual que está sendo o maior desafio para a classe médica, e para os pacientes hoje com a pandemia? Bom, eu acho que a questão do isolamento, né, social, assim, então isso afetou muito tanto os médicos como os pacientes, e eu acho que fazer, principalmente as pessoas que não são da área da saúde, digamos, entender a importância disso, e por que precisa-se, né, fazer esse isolamento, por mais difícil que ele seja, então acho que essa questão é bem difícil, né, para os pacientes e para os médicos, é, lidar, além de lidar com a questão também do isolamento, dessa incerteza, né, que a gente faz, a gente
está lidando com uma coisa que, apesar de agora ter mais conhecimento sobre, mas ainda é uma doença que, assim, que a gente não sabe, né? É o que pode, e essa questão da gente não saber quando vai terminar a pandemia, né? Por mais que a gente veja uma luz no fim do túnel, mas a gente não sabe. Então, eu acho que essa questão, além do isolamento social, essa questão da incerteza, de não saber quando isso vai acabar. Eu acho que isso é uma coisa que está afetando bastante. A senhora tomou conhecimento de crianças que pegaram Covid ou não? Sim, apesar que na minha prática foi bem pouco, né? Porque como no posto de saúde a gente não tem assim tanto contato com a parte mais. E também na pandemia as consultas de rotina ficaram bastante diminuídas, sabe? Uhum. Então, mas a gente já atendi crianças, sim, mas não crianças em estado grave, né? Assim, foi crianças com Covid mais leve. Bom, doutora, eu queria te agradecer novamente. Eu queria que a senhora deixasse o endereço para as pessoas comprarem o seu livro e o seu endereço nas redes sociais, doutora. Tá? Agradeço muito a todos que estão assistindo, que vão assistir depois. Bom, o livro ele pode ser adquirido no site da Amazon, né? Então é www.amazon.com.br. Daí digita o nome do livro, O Menino que Dormia na Banheira, ou através do meu nome, Silvana Deodato. E também nas minhas redes sociais é @Silvana Deodato Poesias, também tem o Facebook que é Silvana Deodato. Eu também tenho um outro Instagram que eu às vezes coloco alguns textos sobre a minha prática médica, são poesias narrativas que chama Doutora Poética. Então, se as pessoas quiserem conhecer, fica o Tá convite. certo, doutora. Muito obrigada. Agradeço também a sua assessora de imprensa. Muito obrigada, pessoal. Lembrando, essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, doutora. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa Tchau. noite, tchau. Boa noite.